Bem-vindos ao podcast Os Pais do Século XXI. Chamo David Spínola. Este é o lugar onde os pais encontram insights valiosos, conselhos práticos e histórias inspiradoras para ajudá-los a criar e educar filhos confiantes, resilientes e preparados para o futuro. Prepare-se da melhor forma para ser um pai ou mãe do século XXI. Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um podcast semanal Os Pais do Século XXI. Hoje tenho aqui a convidada Andrea, que é médica, licenciada em Psicologia, Master Coach em PNL e Coach. Está bem? Já agora gostava de agradecer o meu convite e teres aceito. Hoje vamos falar sobre um tema que para mim é muito importante e para vocês também, e vai-vos ajudar de certeza para um melhor caminho para os vossos filhos e a nível pessoal e profissional futuramente, que é empatia. Ok? E gostava de agradecer mais uma vez e queria saber aqui, como fiz a cábula, como bom professor e que digo aos alunos para a cábula é para ajudar sempre, que a empatia é o ponto para um mundo mais harmonioso. Ok? Queria ouvir a tua opinião e... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais, agradeço o convite, David, é um prazer estar aqui contigo hoje. Sim, esta questão da empatia, não é? Vê-se falar sobre a empatia em todo lado, não é? E é bonito de se falar, mas requer prática também para se aprender a viver na empatia, não é? Porque nós somos sim seres sociais, mas ao mesmo tempo nós somos indivíduos. Não é? E é sempre esta questão, a nossa vida toda é esta questão de o equilíbrio entre o que eu sou e estar com o outro enquanto ser social. E a empatia é exatamente isso, não é? É a capacidade que nós temos de colocarmos-nos no lugar do outro, sentir o que o outro sente, não é? Haver ali é uma forma de nos conectarmos com o outro. Não é? E aqui, nestes temas que tu abordas muito à volta de pais e filhos, é essencial, porque se nós estamos totalmente alinhados, David, tu és professor, eu sou professora, tu lidas com adolescentes, eu lido com adolescentes, ou o teu aluno falou mal contigo, o meu aluno falou mal comigo. É fácil ter empatia aí, Pois. não é? É fácil, não há nada, nós partilhamos o mesmo. O importante, a empatia torna-se mais importante nos momentos em que é mais difícil ter empatia. Quando nós temos alguém à frente de nós completamente diferente. É aí que o exercício começa. Porque também requer despir-me um bocado de mim, no sentido de, ok, eu sou assim, mas deixa-me lá ver como é que é estar no lugar daquela pessoa. Sim, sim. Não é? E de pais para filhos é difícil e de filhos para pais também. Porque estão em momentos diferentes das suas vidas também. Sim. Eu sinto que estás a dizer isso e é verdade. Imagina, eu sinto que na escola, sendo professor de matemática, a empatia que eu crio nos alunos, mesmo na escola e nas explicações, os pais vêm dizer assim: o que é que fizeste, David? O meu filho está a gostar. É aquela empatia que eu crio no aluno também e que o aluno sente, além do gosto em si, da disciplina, da utilidade, que sente um amigo. Claro. Não vai ali algo pesado, que é o que estás a dizer. Eu sinto imenso isso na escola e principalmente comigo também é um desafio no início, que o pai vem logo dizer assim: epá, não, ele não vai gostar, ele não gosta online, o ensino online, ele nem quer, etc. E depois aquele primeiro contacto, que é os primeiros segundos, o miúdo gosta e excelente. Isso a nível de emoções influencia? Influencia a nível de emoções e a nível de tudo. Isto, falando aqui sempre no ponto de vista do adolescente e dos pais e dos professores, não é? Na verdade, e falando de pessoas, vou usar o termo normais no sentido sem nenhuma patologia neurológica, não é? Ou psiquiátrica, como sociopatia, por exemplo, não é? Pessoas, cérebros que estejam a funcionar com o seu potencial máximo. Esta questão da empatia desde cedo, não é? Os pais, para se conectarem com os filhos, quando um pai recebe um filho vindo da maternidade e a criança começa a chorar, não é? Requer empatia, não é? Para ver aquela conexão, não é? Sim. E é trabalhado, porque esta questão da empatia fala-se, e há uma parte da empatia que é muito cognitiva, que para eu ter empatia,
Para eu saber o que é que se está a passar contigo e realmente poder praticar a empatia, eu tenho que estar a observar também. Claro. Não é? Eu tenho que te ouvir. Eu tenho que ver as tuas expressões, eu tenho que ver se tu estás a olhar para mim, se tu vais baixar o olhar. Não é? Isto são coisas também que se aprende a fazer. E depois há a questão emocional, não é? Eu vou permitir-me sentir o que tu estás a sentir, ou ter uma ideia do que tu estás a sentir, não é? Então, ao contrário do que se acredita sobre esta questão das soft skills, das habilidades comportamentais, aprende-se também. Requer prática. Agora ocorreu-me isso, porque para ti, professor, deve ser muito interessante isso. Não sei se tu já ouviste falar nos estudos da Carol Dweck, que é uma psicóloga que fala sobre a mente fixa e a mente flexível. É que é aquela ideia de que na mente fixa nós acreditamos que a aprendizagem, que é muito aquela coisa de eu nasci com o que tenho, com o dom. Ok. E o foco está no dom. E então o menino faz uma coisa bem e é do género: que menino bonito, menino inteligente. Ao passo que a mente flexível, nós pomos o foco na aprendizagem. Ok. E em vez de quando o menino faz algo bem, nós dizemos: sim, senhor, o teu esforço levou-te a este resultado. E isto faz toda a diferença na forma como nós vemos o mundo. Ok. E como vemos essas questões todas, porque nós podemos aprender a ser mais empáticos. Como se fosse uma recompensa que estás a dizer. Mais ou menos, tipo, o esforço foi... O esforço foi recompensado, ou melhor, ação-reação. Eu fiz, eu estudei, tive este resultado. Eu experimentei e aprendi, ok? Errei e aprendi. Ok? Até a relação com o erro na mente flexível é diferente, ok? E eu acho que isto é bastante importante aqui nestas temáticas, principalmente, porque às vezes acredita-se, ou és empático ou não és, ou és bom ou não és. Nós colocamos as etiquetas uns aos outros, não é? Quando todas essas questões, por isso é que pessoas como tu, que estudam e como eu, não é? Estamos aqui, não é? Porque é para trabalhar estas questões. Que estratégias é que davas? Agora estavas a falar e estava-me a lembrar. Por exemplo, o jovem, eu estou a falar na matemática como qualquer disciplina que a DS Academy dá. Na matemática, muitas vezes nós ficamos no erro. O jovem tem uma negativa, é até bom aluno, correu-lhe mal, ou menos bem, e ver porque é que correu. E a parte aqui da empatia também do professor, ele está triste, o jovem está triste de certeza com as notas. E muitas vezes, que estratégias é que davas também agora já aqui ao jovem e também ao pai? Porque muitas vezes, é o que estavas a dizer, o pai foca-se, ou os pais focam-se na negativa e não se focam também muitas vezes no esforço. E aqui a parte da empatia, pai e jovem, ok? E muitas vezes, se calhar o jovem, e eu sinto isso também nos meus alunos, muitas vezes sentem mais aproximação comigo do que os pais. Claro. E isto tem de ser, como tu disseste, tem de ser uma equipa. Claro. E que estratégias é que davas aos pais e também ao jovem, porque os resultados menos bons, eu dou sempre o exemplo também do desporto, há o erro e nós aprendemos com o erro. Ok? E acho que às vezes falta aqui a parte da empatia também em ambas as partes. Sim. A questão é, primeiro para os pais, os filhos estão a passar por uma fase. Um filho adolescente não é uma pessoa adulta ainda. Ok? Não é uma pessoa adulta, é uma pessoa que está a aprender a ser adulta, é uma pessoa que está com as emoções à flor da pele. Mas aquela parte de inibir um bocado ali os seus impulsos e conseguir aquilo que nós fazemos enquanto adultos, ou era suposto fazermos, que é respirar para me acalmar, não é tão fácil assim para um adolescente. Então, a estratégia que eu dou, acima de tudo, para pais e filhos, para os dois, e que requer muita responsabilidade também dos pais, não é? Porque o adulto da história é o pai. Comunicação. Uma comunicação aberta, uma comunicação sobre o que eu estou a sentir, o permitir-me-nos falar sobre isso, não é?
o que é que eu estou a sentir, o que é que isso significa. Uma comunicação que leve a um aumento, uma expansão do que é o vocabulário emocional. Dar nome às emoções. Porque se eu for chamar todo o mundo da minha vida de David, e sempre que eu chamar as pessoas de David, eu vou aceder à mesma informação sobre ti, não faz sentido, certo? O mesmo sobre as nossas emoções. Então, se eu só sei dizer raiva, felicidade, alegria e tristeza, imagina toda uma panóplia de experiências que me escapam. Mas isso é um trabalho também para os adultos, porque para o adulto poder passar isso ao adolescente precisa de saber, não é? E a empatia é a volta disso, não é? O que é que eu sinto primeiro, o que é que o outro está a sentir, porque tudo começa connosco, David. Eu não vou estar aqui a dizer faz isso ou outro se tu nem começaste a fazer a ti mesmo. É o exemplo. Não? E esta questão da parentalidade passa muito por isso. Trabalhar com os pais é trabalhar na pessoa que é o pai e a mãe, Sim. não é? Que são aqueles pais e aquelas mães. A outra coisa que eu gostaria que fosse ensinado nas escolas é a importância do erro. Isso mesmo. A importância do erro. O erro é tão importante que sem o erro não há aprendizagem. A criança, para gatinhar, Há medo, não é? Tem medo, a pessoa fica com medo. faz parte. O nosso cérebro precisa de passar várias vezes, repetir a mesma ação. Nós só aprendemos assim, com repetição. E a criança, o adolescente, as pessoas precisam de tentar ter uma informação de volta. Se nós olharmos para o erro como um momento de aprendizagem, muda tudo. Isso mesmo. Muda tudo. Então é de género, ok, a criança começou a gatinhar. Imagina que uma criança começa a gatinhar e sempre que ela se tentasse levantar e caísse, nós gritássemos com essa criança. Pois. Viveríamos num mundo de rastejadores, não é? Ninguém anda. Não iria ninguém andar, não é? E então é isso, é essa mudança em relação, a nossa relação com o erro. Sem erro não há aprendizagem. Isso, e na escola sente-se imenso, e também é o que estás a dizer, é em casa também. Nós, é culturalmente, eu acho que é culturalmente. Eu, sinceramente, a nível da minha disciplina matemática, digo errem mesmo, errem. Não tenham medo, errem. É claro que o objetivo é acertar, mas se errarem não há mal nenhum e vamos ver onde é que está o erro. E aqui... Sim, Sim. desculpa interromper, Sim. David, posso-te contar uma história Sim. minha, uma experiência minha pessoal. Eu sou angolana e a dada altura eu mudei de país, fui viver para outro país e eu lembro-me de ter muita dificuldade na matemática inicialmente, um estilo de ensino e assim, David, de eu chegar ao teste de matemática e não saber nada. Pois. E mudei o estilo de ensino e tive alguém que percebeu isto e que me acompanhou e que me permitiu errar, que me permitiu verbalizar as minhas dificuldades, porque se eu tenho medo de dizer não sei, logo não vou aprender, não é? Não vou comunicar. E eu passei da pior aluna de uma escola para melhor aluna de outra escola. Pois. A mesma pessoa. Pois. A mesma pessoa. Que é o que eu estava a dizer há pouco. Os pais dizem o que é que fizeste ao meu filho? O que é que fizeste ao meu filho? Só mudou foi o professor e a maneira de... Eu não me faz confusão nenhuma errarem. Eu dou sempre esse exemplo, sendo um amante de desporto e do Ronaldo, a nível de pessoa, de mente, aquela mente está blindada. Eu dou o exemplo, o Ronaldo também falha. Exatamente. Ele também falha. Agora, quando está à frente à marca do penalti para marcar, ele não vai pensar em falhar. Claro. Se ele pensar em falhar, ele falha. E eu acho que, como tu disseste, não tenho a certeza, que como está o ensino, isto devia ser uma disciplina. Devia ser algo que devia estar anexada ao ensino. Sim. Ok? Porque isto, e queria ouvir a tua opinião, isto vai influenciar no percurso profissional do jovem. Eu tenho jovens que estão no 12º, eu digo, daqui a 2 ou 3 anos são meus colegas e passam no instante. Claro. E eles se não tiverem essa característica bem treinada, e treina-se também, não é? Vamos ter melhores jovens a nível profissional também. Sim. Esta questão estamos a falar da empatia, Sim. Esta questão da empatia enquanto soft skill, não é?
é o futuro, não é? Porque a parte técnica é sempre mais. Eu pego num livro, eu pego num professor, ensina-me a parte técnica, eu pratico e aprendo. Estas questões que requer inteligência emocional, aprende-se também, mas as ferramentas não estão em todo lado. E realmente, na sociedade de hoje, eu acho que sempre foi importante, mas se calhar mais agora, em que esta questão de nós estamos cada vez mais focados em nós, não é? E o individualismo e o conectarmos-nos com o outro torna-se cada vez mais importante, não é? O nós podermos parar e praticar escutativa, podermos olhar para o outro, ver o outro e conectar-nos a partir daí é realmente, e cada vez mais nos postos de trabalho, é isso que se quer, não é? Porque as empresas sabem, as organizações sabem que a parte técnica rapidamente pode ser ensinada. Claro. Não é? E eles têm a estrutura para ensinar, mas querem pessoas emocionalmente capazes de estarem em grupo, não é? Ok. E realmente, se isto não é praticado em casa, e lá está, nós estamos sempre a criticar os adolescentes, não é? Mas a verdade é que se o adolescente não teve um exemplo em casa, se não foi ouvido, se não foi percebido, se não houve oportunidade para verbalizar o que lhe vai na alma, não é? Não tem quem modelar. Não tem. Claro. Não é? Logo torna o processo já mais difícil. Então eu acho que passa por isso, os pais ganharem consciência que têm que trabalhar em si para poderem dar aos filhos. Ok. Há uma coisa que estava-te a ouvir e estava a pensar. Por exemplo, há jovens menos empáticos que outros, certo? Ou pelo menos têm pessoas que são menos empáticas. Como é que se pode treinar essas pessoas? Porque também consegue-se treinar, certo? Para melhorar. Consegue-se treinar, e lá está. Eu às vezes nessas coisas fico sempre com aquele receio de me estar a ser repetitiva, porque é a questão de conectarmos connosco primeiro, não é? Estar para o outro, eu tenho que aprender a estar para mim. Uma coisa que as pessoas podem levar é aquela clichê também, lá está, os clichês que me perseguem. Nós temos uma boca e dois ouvidos. Não é? O aprender a ouvir o outro, mas ouvir com interesse, estar presente para escutar, a escutativa. Eu quero ouvir para te perceber, não é? E depois outras ferramentas, não é? Por exemplo, uma ferramenta que é formidável para estas questões e que tu também conheces é a PNL, a Programação Neurolinguística, não é? Que ensina muito como é que tudo isto funciona, como é que nós nos entendemos a nós e como é que nos conectamos ao outro, não é? Ok. Excelente. Olha, tenho aqui uma questão, ou tenho aqui uma reflexão e gostava que tu fizesses. Que era, neste momento, fecha os olhos, ok? E regressa à tua adolescência. O que é que gostarias de ter sabido sobre empatia? Podes abrir. O que é que eu gostaria de ter sabido sobre a empatia? Eu gostaria... Olha, eu gostaria de ter sabido que ser empático não é necessariamente ser simpático. Ok. Isso mesmo. Porque eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito introvertida e então com aquela questão de a ligação com o outro, a dificuldade, não é? E então os introvertidos às vezes passam por antipáticos, não é? E sempre levantou muitas questões sobre isso, a ligação com o outro. Ser empático é estar para o outro, e lá está. Outra lição que é importante é há toda uma vida para se praticar e pode-se ir melhorando. Isso mesmo. Ok. Olha, chegamos ao fim. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Espero que tenham gostado. Coloquem like aqui nas plataformas do podcast Os Pais do Século XXI.
Espero-vos até à próxima semana. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do podcast Os Pais do Século XXI. Lembre-se que a jornada da parentalidade é uma grande aventura e nós estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder nenhum episódio. Até à próxima semana e continue a ser um herói na vida dos seus filhos, mesmo que eles digam que não. Até à próxima.